bem-vindos aí à nossa aula 3 da semana 6, que a gente vai falar sobre normas sociais e prova social. O que é isso? Como que é usado? Como pode ser utilizado? E o poder aí desse viés da tendência humana, que é bastante forte no nosso dia a dia. Vem com a gente! Então, estamos chegando aqui na nossa aula 3, onde a gente já viu bastante aí sobre o comportamento humano. E tem um ponto que a gente viu lá na frente que vale muito retomar, que é o poder dos outros, né? A ideia de que se todos preferem esse, provavelmente é porque esse é bom. Né? Onde você vai comer, né? Se é num restaurante mais cheio ou num restaurante vazio? Muitas vezes a gente prefere ficar na fila esperando um restaurante mais cheio, porque você não conhece, e essa é uma sinalização de que é o melhor restaurante. Então, o que são normas sociais? A norma social é uma crença sobre como um membro daquele grupo ali se comporta em determinado contexto, grupo social, cultura, situação, né? Porque a gente também é diferente em diferentes grupos sociais e momentos. Então, as normas sociais, para a gente associar de forma mais rápida, elas são normas não escritas. Então, elas estão ali, mas a gente não escreve, a gente acredita que todo mundo já conhece aquelas normas sociais. Já a prova social, que traz um pouco dessa intuição, a prova social o ser humano assume como referência as ações dos outros, a tentativa de refletir aí o melhor comportamento numa determinada situação. Então, normalmente a gente assume aí que as pessoas ao nosso redor têm mais conhecimento daquela situação e nos comparamos aí a elas, né? E aí, será aí, né, que o cozinheiro tem que afundar junto com o navio? Então, será que essa realmente é o que acontece? E a gente dá uma refletida também do que é falado e não é falado, né? Prova social e normas sociais. Essas crenças aí de um indivíduo sobre o comportamento que é comum e aceitável de uma situação específica, né? Então, ambas são formadas através de interação social, elas são poderosas influências aí sobre o comportamento, são mais potentes em situações novas e temos alguns tipos de normas aí, tanto a norma descritiva, que é você descrever que todo mundo está fazendo, e também a norma inibitória, que é você julgar ou você condenar algo publicamente para que as pessoas não façam, né? E aí a gente viu uma das iniciativas aí que tem tido como referência nas ciências comportamentais, que foi a ideia da Allpower aí de comparar, de promover a economia de energia através do uso aí de prova social, que foi um experimento conduzido aí há bastante tempo, onde ela testou comunicações como economize, salve o planeta, seja um bom cidadão, desliga o ar-condicionado, liga o ventilador, e nada deu certo, mas o quarto aí, que seus vizinhos estão fazendo melhor, foi aí um sucesso, teve uma alteração de comportamento e traz para a gente alguns insights interessantes, que é tanto a prova social em situações de instabilidade, como sustentabilidade, consumo consciente, em situações que você não tem aí muito certo qual o comportamento a seguir, quanto também a importância da proximidade. Então, se a norma social é alguém mais próximo, um grupo de pessoas que você se identifica, ela pode agir de forma mais local aí do que, na verdade, em algum momento, se você usa uma prova social errada, ela pode promover exatamente o comportamento contrário. Então, esse exemplo aí muito legal de uma conta de energia, que eles usaram essa ideia de comparar você com todos os vizinhos e você com os vizinhos eficientes. E como que essas marcas, essas labels são importantes. Vizinhos conscientes, espertos, inteligentes e tudo mais, você compara um grupo que você deveria querer fazer parte, né? E aí ela traz um número e também essa carinha de feliz ou triste, né? Mais que a média, para que as pessoas associem aí se elas estão indo um bom caminho ou não, né? Na prática é mais ou menos assim que aparece no site. Então, quanto você consome aqui e quanto que você as outras casas consomem, e ali as casas eficientes, e aí ele consegue trazer um pouco outras informações fortes. Você também pode entrar em grupos e competir juntos aí na queda de energia, e outras iniciativas bem relacionadas à economia comportamental. Quem não conhece ainda, tem esse TED Talk que coloquei aqui para vocês para verem, que o Alex Lasker, ele conta um pouco da criação da Allpower,
Eles ficam no Vale do Silício, contam como surgiu a ideia e como que eles estão agora, já depois dessa TED Talk, e ela foi comprada aí pela Oracle por muitos milhões, e realmente essa ideia prosperou em diferentes meios aí. E essas e outras pesquisas mostram aí como o ser humano costuma responder aí mais forte para normas sociais, altruísmo, pressão dos pares, né, ver a bondade no outro, ego e tudo mais, muitas vezes do que normas de mercado, que é dinheiro, bônus, desconto. Então, a gente achar onde que um vale a pena e outro vale a pena é uma questão muito rica aí quando você está desenhando estratégias de produtos, ações ou políticas públicas. E aí ele fala que essa é apenas uma das ideias chaves aí que as ciências comportamentais, que a Power está usando, então o link para o blog, e eles relatam aí que atualmente estão conduzindo um dos maiores experimentos de campo do mundo, e ficamos aí ansiosos para ver os resultados. Tem algumas pessoas publicando, inclusive, que não artigos sérios na área, que não tem gerado tanta diferença assim, mas o mais importante é a intuição, que eu acredito que vale aí para muitas das nossas ações. Um pouco do que acontece aí, tanto na internet quanto no app, que ele consegue ver quanto todo mundo já economizou, você traz a ideia do número, tangibiliza, e cada vez trazendo mais essa questão de UX, essa questão de experiência do usuário mais clara para você conseguir acompanhar seu uso, colocar uma meta e fazer aí, conectar e fazer o share, compartilhar aí com as pessoas. Além disso, tem aí um pouco o exemplo do Friend Rank, né, que é o ranking aí de amigos. Então você pode competir aí de quanto que você economizou durante aquele mês específico e usar essa ideia do jogo, do gamification aí para ajudar as pessoas a economizarem mais. E um outro ponto, não especificamente associado à prova social, mas muito ciências comportamentais, é que eles mostram bem no detalhe como que eles podem fazer para economizar tipo $40 por ano, né? Então arruma isso na televisão. Então, eles são muito assim, call to action, claro, o que a gente sabe que quanto mais fácil quanto mais a gente facilita a ação, mais resultado a gente tem visto aí na prática. Singapura, por exemplo, usou essa ideia da All Power aí de uma forma mais geral, e eu achei legal porque a ideia de você não estar restrito a ter que fazer algo muito complexo, então eles colocaram essa linha aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver, que é a média dos consumidores e quanto que você está acima ou abaixo da média, né? Então, a ideia não é tão poderosa quanto, com certeza, você vê da sua vizinhança, mas como que a gente pode fazer experimentos e estudos que tragam um pouco mais para essa realidade. E aí, uma reflexão importante quando a gente fala, estuda sobre persuasão, norma social, prova social, sobre o poder dos outros, né? Como as mudanças acontecem. Será que é mais importante, gera mais mudança de comportamento, você falar que aquela pessoa é especial, é inteligente, é personalité, é mais que os outros? Ou você falar, na verdade, que ela não faz parte, ou você não ser excluído porque todos fazem e você não? O que é mais forte? Você ser excluído ou você ser top? E muitos estudos aí, acho que o exemplo da All Power, entre outros, mostram que você não ser excluído tende a ser mais forte. Por exemplo, no livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ele fala a questão de o exótico nem sempre é a melhor, adere para mudar comportamentos, então normalmente falar que todo mundo está fazendo é um motor muito mais forte aí quando você quer trazer um produto para o mercado, ou uma iniciativa nova e inovadora para a área. E aí um ponto que eu acabei de falar de experiência do usuário, né? UX, a gente ouve muito falar sobre UX atualmente, e um dos pontos de UX que é meio chavão, né? Todo mundo fala, é a questão de você fazer com algo mais colorido, mais limpo, mais fácil de decidir, mais fácil mesmo para o usuário tomar a decisão. Então, o UX ele tem essa questão da jornada do usuário, né, dos botões, da parte digital. E aí algumas reflexões surgem. É muito comum a gente chegar em projetos digitais e as pessoas quererem essa facilidade, essa gamification muito, muito forte. E é importante dizer que muitos dos gigantes que estão aí, eles testaram muito para chegar no modelo ideal.
né, chegar no modelo, nos números, nos vieses ideais. Então, tem organizações aí que são em seu cerne experimentais, e aí a gente tem Airbnb, Booking, Uber, Google, entre outros aí que são organizações experimentais. E aí eu quero trazer um exemplo, por exemplo, que é a Booking. Que se você observa o site da Booking, aí um exemplo de Brasília, por exemplo, você vê uma outra pessoa pesquisou nessas datas nos últimos 10 minutos, reservado 5 vezes nas últimas 6 horas, não é 24, não é nada, 6 horas. Só mais um quarto, essa acomodação mais vendida em Brasília agora, cancelamento grátis, veja nossos últimos quartos disponíveis, um mundo de informação. E a reflexão é, será que a Booking está errada aqui? Porque se no UX a gente está falando para simplificar, tem um excesso, uma sobrecarga de informação grande de detalhe aqui, né? Vamos ver um outro, de novo, reservado 2 vezes nas últimas 6 horas. Então, de novo, a ideia. Então, a Booking, no geral, assim, o site, ele é um prato cheio para a prova social, porque realmente é um dos tendências e vieses mais fortes que a gente tem, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com o uso dele, né? E aí uma reflexão, tudo poluído, tanta informação, o que a gente pode ensinar para a Booking? Será que ela precisa? Se tem cada informação aqui, essas 6 horas, ela foi muito testada. Essas 2 vezes, o algoritmo em si, mas assim, para calcular 6 horas, não 24, porque se a gente fosse ser racional, o que a gente falaria? Coloca 24 horas, porque o número vai ser muito maior do que 2 vezes. Mas o que a gente vê com as partes experimentais, a neurociência e tudo mais, essa proximidade, 6 horas dá uma ideia de realismo muito maior. Então, tem outros fatores humanos que estão agindo quando a gente passa aí a falar sobre números específicos, né? E uma coisa que aconteceu recentemente para a gente refletir foi a questão do Bitcoin. O Bitcoin, né, as criptomoedas, elas eram algo bem distante, que mais os hackers, as pessoas mais nerds, mais viciadas em computador, usavam. É difícil de entender, até hoje é difícil de entender. Então as pessoas nem queriam saber, porque era muito arriscado. E nós vimos, né, economistas e pessoas da área de finanças, uma coisa mudar, que foi quantas pessoas começaram a falar como algo cool, como se eu faço, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, tem o meu Bitcoin, gerou aí um efeito manada na população de pessoas que nem sabiam que estavam comprando. Então, como que a gente consegue mudar essa norma? E a gente sabe que teve uma queda aí muito grande, muitas pessoas novatas perderam um volume grande de dinheiro aí, mas a partir do momento que a gente viu pessoas próximas falando disso, é que a gente quis, a grande maioria da população, saber o que era. Então, falamos aí sobre a norma social, sobre a prova social, e na próxima aula a gente vai aprofundar em outras ações aí que usam o poder dos outros de uma maneira bem significativa para mudar comportamentos. Vem com a gente!